Continuando com o nosso estudo sobre períodos literários, vamos estudar hoje o Barroco. O Barroco surgiu quando o modelo de arte proposto pelo Renascimento, em que o homem e os interesses terrenos estavam em primeiro plano, passou a ser questionado, principalmente na Europa católica do século XVII. A ampliação da influência da Igreja Católica, numa tentativa de deter o crescimento do protestantismo, reacendeu o interesse pelas questões religiosas. Embora não se possa afirmar que o Barroco é fruto direto da Contra-Reforma, é preciso levar em conta que esse movimento foi um dos elementos fundamentais da temática barroca. Em consequência desse contexto, a arte barroca floresceu mais intensamente nos países católicos, como Portugal, Espanha e Itália. Falando um pouco agora sobre a arte barroca. O barroco é caracterizado por um jogo de forças entre tradição medieval, teocêntrica, e a razão renascentista, antropocêntrica. Essas duas perspectivas de mundo distintas, a divina e a terrena, geram uma ambiguidade e uma série de contradições que aparecem nos temas e na própria estrutura da arte barroca, repleta de volteios que retiram da linguagem, da pintura e das construções arquitetônicas a clareza expositiva, o equilíbrio e a simplicidade que marcaram o Renascimento. Na pintura, o ser humano deve ser atingido por essa arte e reconduzido ao encontro de Deus. Por isso, a maior parte das obras barrocas se encontra nas igrejas ou trabalha com a temática religiosa. Na arquitetura, a arte barroca é marcada pela grandiosidade das dimensões, pela riqueza e luxuosidade das formas e pelo excesso de ornamentação. No Brasil, o barroco na arquitetura e nas artes plásticas se desenvolveu primeiramente em igrejas de Salvador, como nós podemos ver aí, que até então era a capital do Brasil. O principal artista do barroco brasileiro foi Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, cujo estilo é marcado pela temática religiosa, com pinturas e esculturas rebuscadas, detalhadas e capazes de expressar com intensidade as emoções humanas. Na imagem que nós podemos ver da igreja de São Francisco em Salvador, o barroco baiano ele deixou como legado algumas das mais ricas igrejas do Brasil, a igreja de São Francisco, cuja ornamentação utilizou mais de 80 quilos de ouro. Já o artista brasileiro Aleijadinho, que nasceu em 1730 e morreu em 1814, ele nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Ele era filho de um português e de uma africana escravizada. O apelido com que ficou conhecido se deu à enfermidade que contraiu por volta de 1777. Ele causou deformações nas mãos e nos pés. Mesmo sem os dedos das mãos, Aleijadinho continuou a esculpir usando o martelo e o cinzel, que é um instrumento com ponta de metal. Ele amarrava-os nos punhos para poder criar suas artes. Aí nós podemos ver o detalhe do interior da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Minas Gerais. Vamos entender um pouco mais sobre a literatura barroca. O marco inicial do barroco brasileiro é o poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Os temas e a linguagem do barroco se diferenciam bastante da linguagem clara e objetiva usada no Renascimento.
As tensões vividas pelos seres humanos no século XVII se traduzem no próprio modo de escrever, a literatura barroca. A transitoriedade da vida, o temor da morte, o arrependimento por ter ofendido a Deus com suas ações, a vivência terrena ao mesmo tempo em que se busca o celestial, o dualismo entre os aspectos carnais e espirituais são temas bastante comuns. Por isso, a linguagem que traduz essa temática bastante complexa é rebuscada, muitas vezes difícil de compreender numa primeira leitura. Repleta de jogos de palavras, de antíteses e paradoxos, frases de efeito, inversões na ordem direta da oração, a escrita barroca é tão irregular e metafórica quanto a própria angústia que exprime. Se a busca pela beleza fulgurante é um objetivo da arte barroca, também há a busca pelo grotesco, por uma estética do feio, do distorcido, do macabro. Além dessa marcante característica da literatura barroca, a oscilação entre a busca da beleza e a exploração do disforme, as demais marcas do barroco também apresentam um conflito entre ideias, como podemos ver a seguir. Quando falamos em religiosidade e erotismo, que significa o dualismo entre a carne e o espírito. Nesse contexto, a mulher deixa de ser apenas idealizada e passa também a ser representada como sedutora, acessível. A fugacidade da vida e eternidade. O tema da passagem da vida, de sua brevidade, é constante no barroco e contrapõe-se às ideias de permanência e eternidade. A vida carnal é transitória e o homem deve lembrar-se disso. Temos também o cultismo e o conceptismo, que são dois estilos cultivados pelos escritores barrocos. O cultismo, ele consiste na exposição de ideias por meio do jogo de palavras, fazendo uso de um grande número de figuras de linguagem. Já o conceptismo, mais marcante na prosa, consiste no jogo de ideias, que se utiliza da lógica para persuadir o interlocutor a respeito do ponto de vista do escritor. Por fim, temos a tensão entre espírito e carne. De um lado, o homem barroco busca alcançar a paz celestial, a renúncia às preocupações terrenas. De outro, os prazeres mundanos são tentadores. Devemos lembrar que o público leitor dos textos barrocos foi formado principalmente por pessoas que circulavam nas cortes e nas universidades. Os principais representantes da literatura barroca, além de Bento Teixeira, são Padre Antônio Vieira, que, apesar de ter nascido em Portugal, ele tanto pode ser estudado fazendo parte da literatura portuguesa como da literatura brasileira, pois viveu a maior parte do tempo aqui no Brasil. E Gregório de Matos. Gregório de Matos foi um poeta que escreveu vários poemas satíricos que lhe valeram o apelido de Boca do Inferno e levaram-no a colecionar uma série de desafetos pessoais e políticos. É preciso ressaltar também que o público do barroco brasileiro era diferente do público europeu, que começava a se formar no século XVII. Aqui no Brasil, havia poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Por isso, muitos dos poemas de Gregório de Matos circularam oralmente pela Bahia.
Já os sermões de Padre Antônio Vieira não eram escritos para serem lidos, mas para serem ouvidos. Isso facilitava a sua circulação, já que frequentar as igrejas era praticamente uma obrigação nessa época. A videoaula sobre o Barroco encerra aqui. Deixo para vocês uma atividade no livro da página 106 ou 110. Até a próxima aula.